Em relação a esse trecho, eu vou citar para vocês aqui um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Porque, como eu falei anteriormente, ele foi o primeiro país, né, a incendiar esse novo movimento, né, esse novo processo. Nós, por consequente, representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em um Congresso Geral, apelando para o Juiz Supremo do mundo pela retidão de nossas intenções, em nome e por autoridade do bom povo desta colônia, publicamos e declaramos solenemente que quando o Estado não cumpre seus objetivos e não assegura aos cidadãos a possibilidade de defender seus direitos naturais, os cidadãos podem e devem fazer uma revolução para depô-lo, que estão desonerados de qualquer vassalagem para com a coroa britânica, e que todo vínculo político entre elas e a Grã-Bretanha está e deve ficar totalmente dissolvido, e que, como Estados livres e independentes, têm interior poder para declarar guerra, concluir paz, contratar aliança, estabelecer comércio e praticar todos os atos e ações que têm por direito os Estados independentes. Em apoio a essa declaração, plenos de firme confiança na proteção da divina providência, empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossas sagradas honras. Esse pequeno trecho da Declaração da Independência, né, porque ele é mais prolongado, ele não é tão somente só essas estrofes que eu li para vocês, ela tem uma relação de conduta, de honra, de patriotismo, né, de liberdade e de um certo receio das possibilidades de direitos que eram atribuídos. Então, os Estados Unidos, ele começa a se remeter a caricaturas de relação para se abrigar, para se proteger. Mesmo antes dessa declaração, uma série de confrontos armados entre tropas britânicas e colonos já se faziam pertinentes, desde 1775. Para o combate, foi necessário forças rebeldes e foi designado a George Washington, um fazendeiro da Virgínia. Além do exército continental que o comandante organizou, havia também uma milícia local independente que fazia frente aos ingleses. Então, eles começaram a se organizar em tropas armadas. Todo um contexto histórico mostra essa relação. A guerra ela não foi muito longa, mas foi desgastante. Os ingleses mandaram oficiais e peritos que contrataram, né? Mercenários alemães para auxiliar, né? Fizeram guerra muito violenta e contra-atacaram com auxílio de colonos que concordavam com essa independência. Então, tinha colonos inseridos nesse processo, recomendando que isso fosse acabado de imediato. Os colonos rebeldes, além do reconhecimento de terra, contavam com ideais e com auxílio de inimigos dos ingleses, como a Holanda, a França e a Espanha, que disputavam os mesmos territórios americanos, como a metrópole inglesa. Em 1782, os colonos ganham uma guerra em uma batalha na Virgínia, e em 1783, pelo Tratado de Paris, a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos e aceitou o rio Mississippi como fronteira ocidental do país. Esse tratado, também, novos territórios franceses e espanhóis, exemplo, expulsões inglesas na América e na África. Sobretudo, esse marco histórico era a primeira vez que um país europeu reconhecia a independência de colônias. Eram os princípios liberais do iluminismo posto em prática fora do continente europeu. Então, dentro dessa relação, em 1782, os colonos vencem, né? Em 1783, é regido o Contrato de Paris e a Inglaterra ela reconhece de força maior, porque não foi de prumo, né? Ela não reconheceu porque ela queria, de certa forma, ela foi praticamente obrigada ao reconhecimento de que os Estados Unidos, a partir daquele momento, seria independente, né? E não era fácil, porque eram colônias. Era um marco a ser reconhecido, porque era a liberdade de colônias. Ali marcava o princípio do iluminismo, um processo de uma nova realidade, né? O iluminar.
o sair das trevas, o ter um direcionamento dentro daquele percurso. Então, os Estados Unidos, ele deixa se engajar no processo de uma independência que para outros países era algo ilusório, era algo idealizado, era uma ideologia formada, porque a sua grande maioria sabia que era uma guerra travada e a grande parte acreditava que essa guerra não traria nenhum tipo de fruto benéfico. Ou seja, haveria um desgaste, haveria perdas econômicas, sociais, políticas, e ao final da guerra eles tinham por si a conclusão de que não sairiam vencedores, né? E com o processo dessa garantia de que os colonos ganham, né, os colonos rebeldes, porque teve aqueles que apoiavam e concordavam, né, e com tudo que era direcionado e assimilava aquele processo, existiam aqueles que não aceitavam e que se aliaram, né, a Holanda, a França e a Espanha num propósito de questão territorial mesmo, uma disputa territorial. E para a Inglaterra reconhecer os Estados Unidos como um país independente, não foi fácil, né? E ela aceitou o rio Mississippi como uma fronteira de cortesia, uma fronteira que corta intermediário, né? Que faz fronteira com ambos. Mas dentro desse processo a gente sabe que não era algo fácil para eles. Eles não queriam que isso acontecesse, né? Eles não estavam aceitando de bom grado. Então toda essa relação, ela tem uma relação política, social, econômica, todo o envolvimento, né, dessa vertente para que acontecesse o processo.